O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram, disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes, o Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs aqui presentes, todos os que participam pelas redes sociais desta celebração, todos os que nos acompanham participando também pela rádio difusora de Jataí, a quem pedimos desculpas pelas falhas do início. Nós vamos pensar o seguinte: 1200 anos antes de Cristo, um povo chegando à terra prometida, um povo reunido numa festa, uma festa que não era deles, do povo que chegou do Egito. Os cananeus faziam as festas, e essas festas eram um atrativo muito grande ao povo que descia das montanhas, ao povo que vinha da agricultura. Era uma terra prometida, uma terra fértil, boa para a agricultura, o mel, a terra que emana o mel, uma terra boa para a criação de gado, a terra de onde emana o leite. Esta terra, durante as colheitas, faziam festa. O povo cananeu fazia festa. E o povo hebreu descia da montanha para participar dessa festa, na qual se honrava, louvava algum deus cananeu. Cada deus tinha o seu nome. E esse povo tinha um Deus.
Mas esse povo que descia da montanha tinha até vergonha de dizer que tinham um Deus, que era o Deus deles. Uns chamavam de El Shaddai, o Deus da montanha. Outros chamavam o Deus de Abraão. Outros chamavam o Deus de Isaac. Outros chamavam o Deus de Jacó. Cada tribo descia de um lado e tinha o seu Deus. E Josué chega do Egito. E reunido ele faz uma proposta. Vamos fazer aqui hoje uma escolha, vamos fazer aqui uma eleição, vamos votar. Qual é o Deus que nós vamos adorar? Os deuses da Mesopotâmia, os deuses dos cananeus, qual Deus nós vamos adorar? Ou o Deus dos nossos antepassados, o Deus de nossos pais? Ele até propõe, chama os anciãos, os mais velhos, é melhor que vocês escolham adorar os deuses dos cananeus. Vocês não terão que ter compromisso nenhum, porque se vocês escolherem adorar o nosso Deus, nós vamos ter uma aliança, um compromisso com Ele. Os velhos começam, não, longe de nós de adorar os deuses deles. É o nosso Deus que nos tirou da terra do Egito, é o nosso Deus que nos trouxe até aqui, é o nosso Deus que nós vamos adorar. Isso foi muito importante na história da salvação, porque ali se deu uma aliança, cujo fiador é Deus. Um compromisso de adoração a esse Deus. Capítulo 24 do livro de Josué. E esse Deus, com o qual se fez uma aliança, ele continuou na vida do povo, até a realização da promessa que chegou com Jesus, passando pelos profetas, até chegar a Jesus. E Jesus estava na expectativa, desde os profetas, de vir para salvar este povo, para restituir o reino de Davi, o reinado de Davi, que foi encerrado no ano 587 antes de Cristo. Não houve mais rei, não houve mais um reinado. Esse povo ficou submetido a outros povos, aos babilônios, depois aos fenícios, depois a outros povos, aos gregos, aos macedônios, aos romanos. E o povo tinha a expectativa de um rei, um Messias, que viria para salvar este povo, restituindo o reinado de Davi. Mas aí ele vai dizer firmemente: o meu reino não se parece com o reino deste mundo. O meu reino é diferente, em outras palavras, do reinado de Davi. E ele conta inúmeras parábolas a respeito deste reino.
Com que ele parece? Até que ele diz a respeito da partida dele. Está muito pouco tempo, já está falando em partir. Mas para ser seguidor dele, depois da multiplicação dos pães, daquele grande sinal, quando aí eles quiseram fazer dele um rei, com coroa, com exército, com poder, ele foge e fala: eu sou o pão. Eles não entenderam nada, o sinal. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Este pão que vocês comeram, este pão, ele leva vocês a ter fome de novo. Mas eu dou para vocês um pão da vida eterna. Um pão que alimentando, vocês não terão mais fome. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. O alimento que eu dou a vocês é minha própria carne. É o meu próprio sangue. Aí eles dizem, está no Evangelho, essas palavras são duras. Muito duras, e deixaram de seguir. Aquela multidão foi se dispersando, ficaram só alguns. Ninguém quis mais seguir Jesus, a não ser uns poucos. Jesus sabia quem tinha fé nele, quem queria segui-lo e quem não queria. Ele sabia quem iria trair a ele. E ele pergunta aos 12, vocês também vão me deixar? Olha o que Pedro vai dizer. Sempre Pedro, este homem simples, rude, com dificuldade de entender as coisas, mas ele vai dizer: Senhor, tu tens palavras de vida eterna. Não sendo ele, quem nós vamos seguir? Só tu tens essas palavras de vida eterna. Então, eles seguem Jesus, creem nele. E o momento não era nada fácil, não, era um momento difícil em que ele perdeu os discípulos, a multidão que o seguia. Agora são poucos, mas gente que crê, gente que o ama, gente que o vê como o sinal de salvação do qual eles necessitam. E Jesus, quando vai a Jerusalém, que enfrenta a cruz e ressuscita, ele forma uma aliança nova. Ao ponto de ter pessoas que ninguém podia imaginar que poderia segui-lo. E todos os povos se tornam discípulos dele, de todas as gentes, gregos, medos, persas, romanos, etíopes, gente de todas as partes se tornam seguidores dele. Homens, mulheres. E agora vejamos, tem coisas que as mulheres ouvem nas escrituras e se arrepiam todas. Vocês imaginam alguém como Paulo dizendo na carta aos Efésios: mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Vocês podem imaginar, o homem é a cabeça de vocês. O homem é a cabeça da mulher. Elas se arrepiam todas, né? Que coisa estranha ouvir isso.
era assim. O apóstolo Paulo não criou nada, não inventou nada. Era assim na cultura existente. Quem mandava era o homem. Quem decidia era o homem. Mas aí ele vai dizer uma coisa para o homem. Atenção, e mais difícil do que essa submissão. Porque ele vai condicionar a submissão da mulher a uma coisa que é altamente libertadora. Homens, amem as vossas esposas. Simples, né? Amem. E ele dá uma medida enorme desse amor. Como Cristo amou a sua igreja, deu a vida por ela. É assim que os homens devem tratar a mulher, que lhe é submissa, com amor, e um amor pelo qual ele dá a vida. A solicitude da mulher é a mesma que a igreja tem com o Cristo, que dá a vida por ela. Não há problema nenhum de ser submisso no amor. Serve para qualquer pessoa. O amor é libertador.